Ih, rapaziada, deu ruim pro Mengão, hein? A Juventus vai atravessar a contratação e vai levar o Jorginho pra lá. Será que vai mesmo? Tenho informações sobre isso pra vocês. Também quero falar do caso Wesley. Um setorista do Flamengo, um youtuber, um jornalista aí, um tal de Fabrício Lopes, falou que o Deco do Barcelona estava vindo para contratar o Wesley. E cadê o Deco que não chegou até agora no Brasil? Tá lá dando entrevista sobre a fase oitavas de final da Champions League. Cadê o Deco? Por que o Deco não veio? Por que o Wesley ainda tá no Flamengo e não foi embora pro Barcelona? E olha só, muita gente canta de galo para poder dizer que o Mengão Queridão é um dos melhores vendedores de atletas do Brasil. Será que é mesmo? Saiu um estudo aí agora que não mostra muito bem isso, não. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão nesta sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2025. Bora começar sabendo primeiro dessa história do Flamengo não ser o melhor vendedor da América do Sul. Mas olha só, para não esquecer, deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal, se você ainda não for inscrito. Tem como recomendar a gente? Olha, você não paga para recomendar e não paga para se inscrever também não, tá? Muito pelo contrário, você faz com que a gente tenha mais dias aqui e mais vontade de continuar aqui, uma vez que você recompensa o nosso trabalho com a sua inscrição. Para você é pouca coisa. Clicou no botãozinho ali, tá inscrito. Pra gente é coisa pra caraca, é um incentivo que vocês não têm noção pra gente continuar fazendo esse trabalho tão árduo, mas tão sério, trazendo sempre a verdade, doa quem doer. Como essa verdade aqui, por exemplo, do Flamengo, tá bem aqui embaixo, ó, na lista dos melhores clubes vendedores de jogadores da América do Sul, aqui do Brasil, tá? Do Brasil. Vamos acertar direitinho, do Brasil. Bom, uma empresa especializada e muito respeitada no ramo futebolístico, a Esportes Velos, divulgou esse gráfico aqui, mostrando quais são os clubes que mais arrecadaram em milhões de dólares nos últimos 20 anos, com vendas de atletas, de 2003 a 2023. Daí nós estamos vendo aqui no topo o São Paulo. Depois tem o Internacional, o Corinthians, o Santos e top 5 aí com o Palmeiras. Sendo o São Paulo com 903 milhões de dólares, depois o Internacional com 864 milhões de dólares, depois o Corinthians com 715 milhões de dólares, aí nós temos o Santos com 589, Palmeiras com 539, Cruzeiro com 524 e finalmente aparece o Flamengo com 508 milhões de dólares em arrecadação com atletas. Não muito distante está o Atlético Paranaense com 466, Atlético Mineiro com 402 milhões e fechando a lista dos caras, o Grêmio com 395 milhões. O São Paulo, ele entra basicamente nessa lista muito bem cotado lá em cima, porque nos últimos 20 anos o São Paulo fez uma venda de 40 milhões para o PSG do Lucas Moura, 20 milhões eles conseguiram para vender o Beraldo, ainda tiveram valores superiores a 10 milhões de dólares com as vendas do Anthony, do David Neres, do Hernandes, do Gabriel Sara e do Luiz Araújo. Sabe que Luiz Araújo que é esse, não? É esse mesmo que vocês estão pensando, tá? Mas aí é o seguinte, pessoal. Caraca, como que o Flamengo tá tão atrás? A lista aqui é dos últimos 20 anos, 2003 a 2023. A Esportes Velos deve soltar uma nova lista mais pro meio do ano com os últimos 10 anos. E aí a gente já sabe que nos últimos 6 anos, o Flamengo e o Palmeiras lideraram essa lista. Então, dos últimos 6 anos para cá, o Flamengo começou a crescer na venda de jogadores. Flamengo e Palmeiras. A começar pelo Vinícius Júnior, né? 45 milhões. O Endrick do Palmeiras, 47 milhões. Lucas Paquetá, 38,5 milhões. Reinier, impressionantes, 30 milhões. Tem o Vitor Reis, 37 milhões, parte do Palmeiras. E o Estevão, que também deve ser vendido ali por 34, ou até mais do que isso, né? Milhões de dólares. Então, dos últimos 6 anos para cá,
quando a Sports Values soltar uma nova lista dos últimos 10, 6 anos, aí sim a gente deve ter o Flamengo e o Palmeiras lá no topo, dependendo da época que eles soltarem, até com o Palmeiras à frente e o Flamengo atrás, porque o Palmeiras tem feito boas vendas. Em quantidade de jogadores, o Flamengo ainda vende mais. Mas vejam os valores que foram vendidos recentemente os meninos para Portugal. Nem chega a 1 milhão de euros cada venda. Então o Flamengo vendeu mal muitos jogadores. Hugo Souza mesmo é um exemplo de como o Flamengo vendeu mal. Mesmo o jogador não estando numa má fase, não estando numa fase maravilhosa, os valores que o Flamengo vende seus jogadores, recentemente falando, têm sido valores bem abaixo, tá? Mas a coisa deve, esse quadro deve melhorar um bocadinho, não tanto quanto a gente gostaria. Ah, Fabrício, mas então você tá doido para vender jogadores? Não, não é assim. É que os caras que têm que sair por bons valores. Eu não quero que se venda o Everton Araújo, por exemplo, mas se for inevitável, tem que ser por bons valores. Eu não quero que se venda o Wesley, por exemplo, mas se for inevitável, que seja por bons valores. Aliás, agora a história de Liverpool, né? Vou contar essa história do Wesley com o Liverpool aí. Mas eu vou tentar falar rapidamente com vocês sobre o Jorginho, porque eu sei que vocês ficam bravos toda vez que eu falo do Jorginho aqui. Falei hoje de manhã e agora à tarde o Gabriel Reis trouxe a informação de que a Juventus tem interesse no atleta e pode ser que ele fique lá na Europa e não venha para o Brasil. Bom, não estou desmentindo a notícia, pelo amor de Deus. Gente, o pessoal tem um ego gigante, tá? Não estou desmentindo, a informação é dele, ele tem a apuração dele, tem os caminhos dele de apurar e eu mega respeito, tá? Na imprensa italiana, ninguém fala nessa movimentação por enquanto. Inclusive, eu perguntei a um jornalista italiano, brasileiro, que mora na Itália, sobre essa possibilidade, ele falou que estranharia muito isso, um movimento para o Jorginho ir para a Juventus, uma vez que a Juventus não tem o histórico de contratar jogadores nessa idade. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos, só em 2 ocasiões, a Juventus contratou jogadores com 34 anos, que é a idade do Jorginho. Foi o Gianluca Buffon, e aí, né, gente, o Buffon é uma lenda na Juventus, não podia encerrar a carreira em outro lugar. É tipo o Júlio César encerrando no Flamengo. Eles tiraram o Buffon do PSG e levaram para lá. Então, é diferente. A exceção mesmo foi a do Di Maria, tá? Que foi contratado lá aos 34 anos de idade. Fora isso, nos últimos 15 anos, a Juventus jamais contratou jogadores de 34 anos. Peraí, Fabrício, mas o Cristiano Ronaldo? Bom, primeiro, o Cristiano Ronaldo seria exceção de qualquer jeito, mas ele foi para lá com 33 anos. E o Daniel Alves, Fabrício, o melhor lateral direito naquela ocasião que o mundo tinha. Foi para lá com 32 anos. Então, a Juventus não tem um histórico de contratar jogadores com 34 anos. No elenco dela mesmo, só existe um jogador de 34 anos, é o goleiro Carlo Pissoglio. Nas últimas 3 temporadas, ele fez um jogo pela Juventus. O contrato dele termina no meio do ano que vem e já se diz que não vai renovar, que eles vão liberar o goleiro. Então, assim, é uma movimentação que pode acontecer, eu não tenho essa informação. Lá na Itália, a quem eu pesquisei também não tinha, mas pode acontecer. Mas Fabrício não estava fechado com o Flamengo? Até o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, tinha um pré-contrato assinado com a equipe do mundo árabe e não cumpriu. O Palmeiras vai ter que pagar a multa dele porque ele desistiu no último momento. Então, assim, as coisas no futebol elas são realmente muito dinâmicas. As coisas acontecem assim, ó. E pode mesmo, quem sabe, a Juventus abrir aí uma exceção para ter o jogador. Outra informação é que o Danilo foi liberado pela Juventus simplesmente por já estar com 33 anos e jogar poucos jogos. O Thiago Motta, treinador da Juventus, quer renovar a equipe e por isso liberou o Danilo. Danilo que está jogando essa bola redonda no Flamengo aí, não foi aproveitado lá porque estava jogando pouco e já estava com a idade avançada. Então, assim, seria um movimento totalmente fora da curva pelo planejamento que o Thiago Motta e os diretores da Juventus vêm fazendo ao longo dos últimos anos. Mas o futebol é uma caixinha de surpresa, sempre é. Não estou dizendo que não vai acontecer, só estou dizendo que é surreal essa situação do Jorginho poder ir para a Juventus. Fabrício, mas o Jorginho não atua na seleção italiana? Não pode ser igual o Buffon, por exemplo? Acho complicado. Buffon é cria da Juventus,
fez coisas antológicas na Juventus, então ali era uma exceção. A informação que eu tenho é que o Flamengo segue tranquilo com relação à contratação do Jorginho, porque eu também fui interpelei uma fonte minha dentro do Flamengo sobre a situação e falaram assim, aqui ninguém falou nada sobre isso, aqui não tem novidade nenhuma, pode ser que pinte nos próximos dias, mas por enquanto, aquilo que foi conversado com o Jorginho tá afiado, tá tudo certinho, só depende... A única coisa que me falaram, a única coisa que poderia fazer o Jorginho não vir para o Flamengo seria uma proposta maravilhosa do Arsenal em 2 etapas que eu já disse para vocês. Primeiro, um salário bacana, ele já tem continuar com o mesmo mais alto e a promessa dele ingressar na equipe técnica quando ele terminar o curso dele, que eu também falei para vocês antes de muitos aí falarem que ele está fazendo o curso de treinador lá. Então, se ele tivesse a garantia que ele entraria, mais uma renovação pomposa, pode ser que ele repensaria o caso do Arsenal. Não é a movimentação que o Arsenal está fazendo nesse momento, tá? Então, a Juventus pode atravessar a equipe que ela quiser. Só seria um ponto muito fora da curva. E vocês sabem, para eu abrir a boca para falar com vocês, eu tenho que pesquisar muito, eu tenho que gastar telefone, eu tenho que apurar de verdade. Senão, neca de futibiriba. Beleza? Se você fosse o Jorginho, você iria para a Juventus. E se você fosse a Juventus, você contrataria o Jorginho aos 34 anos? Tem gente aqui no Flamengo que é contra a contratação por causa da idade do cara. Imagina lá na Itália, né? Enfim, vamos seguindo, que tem mais informações pra gente passar para vocês. Vou falar agora sobre o Wesley, tá? Eu falo para vocês que o futebol é muito dinâmico, né? Outro dia, eu falei para vocês que o Deco estava vindo ao Brasil para poder negociar o Wesley. E eu já vi que muitos aqui já começaram a tirar uma onda com a minha cara e tem que tirar mesmo, tá? A vida é assim. Fabrício, quantas horas demora esse voo do Deco de Barcelona para cá? Você tá falando há uma semana que o Deco não tá vindo e não chega. E realmente, aí eu comecei, peraí, gente, por que o Deco não desembarcou aqui ainda? Pessoal, é o seguinte, o Deco entrou em contato com o Boto para saber a situação do Wesley, para vir mesmo e poder fechar. A ideia do Barcelona era oferecer primeiro 30 milhões de euros mais 5% de bônus. Uma baita proposta, concorda? 35 milhões de euros. Bom, acontece o seguinte, que o Boto disse que não vai negociar o Wesley agora, nem para que a saída aconteça em julho. E foi inteligente, eu acho. Vamos ver se vocês concordam comigo. Se hoje o Barcelona tem interesse em dar 30 milhões mais 5 em metas para o Wesley, quanto que o Barcelona estaria disposto a dar depois que o Wesley fosse titular na seleção brasileira? Primeiro convocado, depois titular, jogasse o Super Mundial de Clubes, fizesse um baita primeiro semestre. Concordam comigo que se o Flamengo negociar o Wesley a partir da janela do meio do ano, os valores podem subir pra caraca? É essa a aposta do Zé Boto. Esperar o meio do ano para poder subir essa proposta. Até porque, gente, chega sondagem o tempo todo no Flamengo. Teve o Barcelona, que chegou mais perto ao ponto de ligar. Teve o Real Madrid, que tá suave, esperando a hora de dar a bocada. E olha, gente, quem jogou na lateral direita contra o Manchester City no último jogo foi o Valverde, cara. Você pegar o Valverde, um dos melhores meias do planeta hoje, e botar na lateral direita é até sacanagem, né? Jogou demais, mas você perde ele lá na frente. Quando não é ele, é o Lucas Vazquez, que também é improvisado ali. Então o Real precisa de um lateral direito da envergadura do Wesley. E aí eu falo uma coisa para vocês. Com certeza absoluta, se numa disputa tiver Liverpool e Real Madrid, o Wesley escolhe o Real Madrid. Se tiver uma disputa Liverpool e Barcelona, o Wesley escolhe Barcelona. Porque essas duas equipes têm histórico de brasileiros. O Real, então, está recheado de brasileiros ainda. E a única coisa que poderia fazer o Wesley ir para um Liverpool, tendo proposta do Real e do Barça, é se a diferença salarial fosse abissal. Ele vai ganhar muito mais no Liverpool do que ganharia no Real e no Barça. Aí ele repensaria. Mas o sonho do menino é o Real e o Barcelona. Por causa da vontade do Boto de não fazer a negociação agora, o Barcelona desistiu. Neca de futibiriba. O Barcelona também quer o moleque. Só ficou sabendo que agora o Flamengo não vai negociar, não quer abrir conversas
para negociar o Wesley agora, porque na verdade o Wesley é a grande aposta do Flamengo para se tornar uma das ou a maior venda da história do Mengão queridão. Então, por enquanto, o Wesley fica no Flamengo e o Flamengo não vai destratar ninguém, mas não vai abrir negociações. Agora, é claro, se o Barcelona chegar amanhã e falar assim, olha, pago a multa do menino, pode fazer nada. Pago 60 milhões de euros no menino. Aí começou a ficar meio esquisito, né? Aí você tem que voltar em tudo aquilo que você pensava e repensar para não perder a oportunidade. Porque do mesmo jeito que o Wesley pode arrebentar, pode também não arrebentar. Então, se aparecer uma coisa desse tamanho, peraí, né? Deixa eu dar uma estudada primeiro para ver o que acontece. Sem enrolações, essas foram as notícias que a gente tinha para trazer para vocês. Felipe Luiz ainda está em dúvida em quem ele vai colocar para jogar amanhã. Vai esperar o De La Cruz, que está com um corte no pé, para saber se vai poder contar com o atleta ou não. Vai fazer o treino de ativação muscular amanhã. E amanhã, dia do jogo, é que ele vai definir quem vai para Berlinda. Tamo juntos. Obrigado por estar aqui junto conosco todos os dias. Não esquece do like. Se inscrever no nosso canal é fundamental para eu voltar aqui amanhã. Se não, bye bye. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.